Olá, para você que acompanha este vídeo aqui no ID Universitário. Hoje, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, estaremos fazendo a entrevista com a Ruth Costa, vereadora, que hoje é a presidente em exercício. Estaremos falando sobre saúde, esporte, educação, sobre a mulher, saúde da mulher, dentre outros temas. Acompanhe essa entrevista. Bom, Ruth, fala um pouco para a gente sobre o processo de apresentação de um projeto, a votação, né? E como funciona, né? E como é desempenhado o papel do presidente em exercício da Câmara Municipal de São Paulo. Existem vários tipos de projeto. Existe, por exemplo, o projeto popular, que ele vem através da vontade popular, assinaturas, vem direto para uma das comissões e a comissão encampa o projeto e a partir de então o projeto popular é abraçado e encampado pela comissão através da Câmara Municipal. E existem os projetos da maneira mais corriqueira, como é feito através dos vereadores. Em São Paulo nós temos 55 vereadores, né? Quando um dos vereadores propõe um projeto de lei, ele passa na comissão, a primeira, Constituição e Justiça. Por quê? Às vezes a gente tem excelentes ideias de leis, mas precisa passar no crivo da Constituição, ver se é legal o que a gente está querendo fazer, né? Então, é a primeira comissão. E dependendo do projeto, então ela vai para a comissão ao qual ele se encarrega. Por exemplo, um projeto de lei da saúde. Então, ele tem que passar na Constituição e Justiça e na saúde. Se exige gasto da prefeitura, então ele passa também na Comissão de Finanças. E assim vai, conforme o assunto do projeto, ele vai passando nas comissões, né? E o presidente, ele tem a ele a atribuição é de pautar o projeto para que ele seja, depois que ele passar na Constituição e Justiça, nas comissões às quais ele se enquadra, então vem direto para plenário. E aí o presidente vai montar a pauta com as pautas dos projetos de vereadores. Tem também os projetos de honraria, tem também os projetos de nomes de praça, de rua, que a gente chama de denominação. Tem vários tipos de projeto. Após a aprovação de um projeto na Câmara, quais são os próximos passos para que, de fato, nós possamos ver eles acontecendo, a população sinta os impactos? Então, o projeto ele tem que ser aprovado em duas vezes. Em primeira votação e discussão e em segunda votação e discussão. Então, existem projetos que, por exemplo, precisam fazer audiências públicas, quando tem impacto grande na cidade. Então, tem-se que fazer audiências públicas. E aí há um número legal de audiências públicas conforme a importância do projeto. Por exemplo, Lei de Diretriz Orçamentária da cidade, né? A Lei de Diretriz Orçamentária, ela diz respeito a todos os cantos da cidade. Então, é certo que se faça audiência pública em todos os cantos da cidade. Então, não precisa fazer audiência pública só aqui na Câmara, não. Pode ser feito também em lugares mais afastados da cidade, onde há interesse público. Então, mas é obrigatoriamente feito audiência pública. Por quê? Porque a cidade precisa entender o impacto que aquela lei vai ter no funcionamento e no andamento da cidade. Então, geralmente é feita audiência pública local. Vereadora, a pandemia da Covid-19 afetou diversos segmentos da sociedade e acredito que na Câmara Municipal não foi diferente. A gente queria saber o seguinte: como a pandemia impactou os processos de votação e como a rotina da Câmara foi alterada? Totalmente alterada. No momento em que a pandemia foi anunciada, a Câmara fechou para presencial e abriu para virtual. Então, a gente já vinha na implementação de um fórum virtual. Para denominação e honraria, a gente não traz mapa plenário, a gente já faz votação virtual. É semanal, votação virtual. Isso aí é modernização da Câmara. Mas, o que aconteceu? Nós trouxemos todas as pautas
para o virtual, mas bloqueamos todas as pautas de interesses outros e colocamos só a pauta Covid. Por quê? Era o que mais demandava a cidade, era o Covid. Então, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, os vereadores lançaram foi um pedido que, quando a gente trabalha virtualmente, existe uma diminuição de 30% do salário. Não teria que ser diferente aqui na Câmara. Porém, os vereadores fizeram a solicitação que, ao invés de se abater os 30% de salário dos funcionários, que fosse tirado deles. Então, durante a pandemia, todos os 55 vereadores doaram 30% dos seus salários para o combate da Covid-19. Mas não foi debitado nenhum centavo de nenhum funcionário. Esse foi o acordo dos vereadores com a prefeitura. Outro sim, todas as pautas foram estagnadas e somente pauta de Covid e de vacina foi o debatido. Embora não tenha parado nenhum dia a Câmara de trabalhar, nós trabalhamos remoto, porque vocês imaginam que remoto a gente não para, não tem hora para nada, e além de trabalhar remoto, nós não tivemos período de férias, né, que a gente chama aqui de recesso. Não tivemos recesso, nem em janeiro, nem em julho, até que a pandemia amenizasse, a Câmara não fechou, né? Na verdade, ela fechou as portas, mas não fechou o trabalho dioturno, até que a pandemia cessasse. Também, cada ano, nós temos a implementação de emendas, cada um dos 55 vereadores tem emendas. Então, são 4 milhões de emendas. 1 milhão de cada um dos 55 foi investido em vacinação. Então, isso também os vereadores fizeram para a cidade. E são ações individuais, né? Fora as ações da Câmara de buscar vacina, de fazer convênio parceria público-privado, buscando também os implementos de vacina de fora do país. A gente trabalhou bastante. Em primeira mão, queria contar para vocês que a preocupação da Prefeitura e da Câmara Municipal é tamanha em número de vacinação, em preservação de vidas, que hoje, lá de Nova York, o prefeito anunciou que não haverá o Réveillon. Então, o cancelamento do Réveillon para a preservação da vinda aí da nova cepa, que veio da África, né? Então, ele cancelou lá de Nova York, hoje de manhã, ele cancelou o Réveillon. Maravilha. Eu queria 2 pautas aqui, né, sobre esporte e cultura. Sei que a senhora tem investido bastante em cultura, a gente acompanha a senhora participando de alguns eventos culturais, né? Eu gostaria de saber se a casa tem alguma pauta, né, sobre o esporte, sobre a cultura, se tem alguma coisa, né, relacionada a PPPs, parcerias públicos-privadas, né? O que a gente pode esperar dessa casa para os nossos jovens que estão aí desejosos por esporte e cultura, principalmente quando acabar a pandemia, né, eles tiverem tempo disponível. É isso aí. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A parceria público-privada, ela não é feita através da Câmara. A gente abona, mas a parceria público-privada ela é feita através da Prefeitura. Essas negociações são feitas através da Prefeitura com entidades, sejam elas sociais, esportivas, no caso, culturais. Então, essa parceria é feita na Prefeitura e quando vem aqui para a Câmara, a gente chancela, se sim ou se não, dependendo da parceria, se é uma boa parceria ou se não é uma parceria muito boa. Então, a gente aqui na Câmara só diz sim ou não à parceria. Então, a gente não pode, por exemplo, propor uma parceria. Não, isso não é. O papel do vereador é de fiscalização da parceria e não de propositura de parceria, né? Então, com o advento da pandemia, todos os equipamentos da Prefeitura de esportes foram fechados. Agora, eles estão sendo reabertos.
Os parques foram fechados, agora estão sendo reabertos. Os esportes e a implementação da cultura de esportes na cidade continua a todo vapor. Nós temos equipamentos da prefeitura que chama CDCs, né? Esses CDCs, que são equipamentos da prefeitura, eles têm em todos os cantos da cidade. Eu posso até depois ver para vocês uma lista bem grande de CDCs que a cidade mantém, exatamente para que os jovens da cidade tenham liberdade para a prática de esporte, né? Nesses CDCs, a gente inclusive tem professores pagos pela prefeitura para a implementação do esporte local, né? Então, eu convido vocês, se vocês quiserem, um dia visitar um CDC que eu vou sempre, é lá na cidade de Tiradentes, e vocês podem conhecer um equipamento da prefeitura dedicado ao esporte. Como esse, existem outros muitos na cidade, né? Então, a preocupação da cidade com o esporte e o desenvolvimento do esporte é coisa do futuro, é coisa para o futuro. É para preparar os esportes para as Olimpíadas, para os campeonatos. Então, há um implemento sim. E quem tem todo o planejamento de esportes é a Secretaria de Esportes. É ela que implementa tudo e que cuida de todos esses equipamentos ao longo de toda a cidade, né? Estou falando de esporte. Agora, de cultura, eu gosto da cultura, sou inserida na cultura, principalmente na cultura gospel. Tenho uma lei já regulamentada de fomento à cultura gospel, ou seja, implementação de dinheiro público na cultura gospel. Porque em todo lugar do mundo que você chega, a música gospel toca nos rádios, é uma música que já está ambientalizada com todo mundo, mas no Brasil não. Então, e em São Paulo principalmente, eu gostaria que isso mudasse. Então, para mudar isso, o que eu fiz? Eu comecei devagar. Por exemplo, na virada cultural, eu solicitei ao secretário na época, André Sturme, que ele fizesse um palco gospel. E aí foi o primeiro ano do palco somente gospel, não teve mistura com nem outra música, porque antigamente o que tinha era assim, é samba, então lá também tem samba gospel, lá tem rap, então é rap gospel, é rock gospel. Eu falei, não, eu quero um lugar só para música gospel. Então a gente fez um palco só de música gospel, vários cantores fizeram a apresentação, e foi muito legal. E não tem deixado. Todo ano tem o palco gospel, onde os cantores vão, o Baruque, Soraya Moraes, muitos cantores assim, famosos vêm para cantar na virada cultural e no palco gospel, né? Tem mais. Eu vou começar a falar tudo aqui que a gente está fazendo na área da cultura. Por exemplo, eu estou levando a música gospel para os céus da cidade. Dentro do equipamento do CEL, que é um equipamento da educação, existem os anfiteatros. E eles, vamos dizer assim, que eles têm uma subutilização para a cultura. Então, o que eu faço? Eu levo artistas da cultura gospel para os céus. Levei no Céu Jaçanã, levei no Céu São Mateus, levei em alguns céus bem longe, em Parelheiros, levei nos céus da cidade inteira, fazendo, por exemplo, algo muito legal que é o stand-up gospel. Então, para divertir a moçada. Levei o coral Quemuel, levei vários corais para cantar. Não, mas é ótimo, muito importante todos esses movimentos culturais e no esporte também. Outro ponto importante para a senhora mesmo é a questão da educação, né? A senhora tinha comentado um pouco antes, até nós conversamos, sobre a sua preocupação em levar uma educação de qualidade para as periferias. Nós vimos que nessa última quarta, dia 1º/12, a Câmara aprovou a criação de mais de 1.000 cargos para professores no ensino infantil. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é dado prioridade aos projetos de educação aqui na Câmara, como é dado visibilidade a essas pautas.
Então, esse projeto, ele cria 1.179 novos cargos, transformando alguns cargos, porque assim, a gente não cria para contratação. As pessoas fazem concursos, estão concursadas, aprovadas e estão esperando ser chamadas. Então, a gente era proibido, através de uma lei, de criar cargos para o chamamento dessas pessoas que estão esperando o chamamento de concurso. Então, a gente criou uma lei para criar os cargos, para chamar essas pessoas que já foram concursadas, que já foram aprovadas e que estão aguardando ser chamadas, né? Então, às vezes a gente fala, nós criamos cargos. Na verdade, as pessoas já fizeram o concurso e já passaram. Agora elas vão ser só chamadas. Por quê? Conforme a demanda educacional, essa demanda vai mudando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por que a demanda vai mudando? Nós zeramos filas de creche em São Paulo, né? Então, aumentando demanda de infantil, se você tem mais gente do fundamental chamado no concurso, falta no infantil e sobra no fundamental. Então, você não consegue chamar e nem vai fazer mais concurso, porque as pessoas já passaram no concurso e já estão esperando. Só que você precisa do infantil e não do fundamental. O que a gente fez? A gente transformou o fundamental em vagas do infantil. Sendo assim, a gente pode chamar aquelas pessoas que estão esperando ser chamadas no concurso, ao invés de dar aula para o fundamental, dar aula para o infantil. Entendeu? Então, na verdade, a criação não foi uma criação, foi uma transformação de cargos para a gente poder acoplar e enriquecer o quadro de professores na cidade de São Paulo. Sim, é muito importante porque também gera mais empregos, né, para essas pessoas que estão aí aguardando essa oportunidade. E já tem gente que, antes da gente fazer a implementação, a mudança desses cargos, a gente estendeu o prazo das pessoas que estavam esperando do concurso. Foi o primeiro passo, a gente estendeu para poder ter tempo, transformar os cargos e então fazer o chamamento desses 1.179 cargos. Entendo. Atualmente também ainda sobre educação, existe na casa alguma lei, algum projeto que esteja disponível para obter a participação do público, que possa estar aberto à opinião popular? Sobre esse projeto, foram feitas várias audiências públicas a respeito disso. Inclusive, quando é um projeto de cunho, por exemplo, educacional, o que acontece? A gente ouve muitos sindicatos. Vem o sindicato dos professores, vem o sindicato dos professores infantis, tem vários sindicatos de educação. Então, eles vêm e conversam com a casa através das audiências públicas e desse jeito a gente vai ajustando o projeto. Então, isso que você fala é muito importante para nós, essa escuta à população. Então, a gente escuta através dos sindicatos, escuta através das audiências públicas. Existem projetos aqui que foram mudados dentro da audiência pública, entendeu? Então, é muito importante. Certo, vereadora. E uma área que é muito importante que a senhora comentou é a saúde. E a senhora propôs uma alteração na Lei 14.485, pedindo que seja inserido no calendário oficial do município o mês amarelo, de esclarecimento e combate ao suicídio. A gente queria que a senhora falasse um pouco, então, sobre o mês amarelo e quais seriam as campanhas realizadas para a prevenção do suicídio no município de São Paulo. Então, esse nosso projeto, ele é importantíssimo, porque o que acontece? Existe eu sou psicóloga de formação, sou psicanalista. Existe uma síndrome que vai aparecer agora, que já está aparecendo, na verdade, que é a síndrome pós-pandêmica, que é a síndrome que ela vem depois da pandemia, né? O confinamento das pessoas, confinamento das crianças, confinamento das famílias, concentração dessas famílias, ela trouxe para a sociedade alguns embates, por exemplo, 30% no aumento de feminicídio, aumento de violência infantil, aumento de abuso de violência infantil,
à criança, de abuso à mulher. Por quê? Está todo mundo confinado num espaço só. É impossível que as causas não brotem dentro desse confinamento. Saindo da pandemia, a gente tem que cuidar desse povo e de todos esses problemas, né? Os jovens não foram para a escola, as crianças não foram para a escola. Toda essa ansiedade, todas essas crises que essas pessoas vão acarretando durante a pandemia, agora elas têm que ser abraçadas, né? E elas não tinham como ser abraçadas porque o equipamento não estava preparado. Nem a educação estava preparada para conversar sobre o assunto, nem a saúde estava preparada para receber essa demanda, que é uma demanda específica, concorda? É uma demanda que vem depois de um quadro bem ruim na sociedade inteira. Então, a saúde se prepara através do recebimento nas UPAs, recebimento nas AMAs e recebimento nas UBSs. Então, antigamente era só no CAPS. Agora, existem profissionais nas UPAs, nas AMAs e nas UBS, que recebem e acolhem as pessoas com problema e com essa demanda de suicídio, de ansiedade, de depressão. É importante que se tenha aberto todas as portas para acolhimento da população. A senhora comentou bastante também sobre a cultura, né, os trabalhos que a prefeitura tem feito para levar cultura às minorias, né, às comunidades. E nós queríamos saber o que tem sido proposto e aprovado para atender as minorias e combater o crime de racismo em nossa cidade. Então, a política de racismo aqui é bem importante, né? É importante. Por exemplo, uma das coisas às quais a gente prima por esse lado é a distribuição de rendas da prefeitura, né? A distribuição de rendas tem que ser feita da periferia para a cidade e não o contrário. Porque a implementação de escolas, de cultura, de teatros no centro da cidade já é denso, né? Já tem muito teatro, já tem muito cinema, já tem muita cultura no centro. Então o que a gente faz? A gente tira desse adensamento do centro para a periferia, trazendo assim para as minorias a melhor qualidade de vida e também o contato com esporte, com a cultura, com a música, né, que a gente não falou aqui, mas que é muito importante. A música e o esporte são dois instrumentos riquíssimos, por exemplo, para tirar as pessoas da droga, né? Então, a criança aprende música, a criança envolvida com o esporte, ela não se envolve com droga. Então, é importante a gente levar a implementação disso para as periferias. E é isso que a Câmara sempre prima. Toda vez que a gente faz projetos aqui, a gente pede que seja implementado primeiro na periferia e depois no centro da cidade, para diminuição, para atendimento das minorias e também para diminuição dessa coisa do racismo, né? Porque, por exemplo, as mulheres negras, elas vivem menos do que as brancas, né? Então, há de se promover políticas públicas que atendam e façam o suporte necessário para que não haja isso, para que elas tenham também a longevidade das mulheres brancas. Por que não? Interessante, a senhora falou que é psicopedagoga, né? A senhora trabalha com jovens e adolescentes já há muito tempo. E eu gostaria que a senhora, hoje como a presidente em exercício da Câmara, deixasse um recado para os jovens que estão na idade de 15, 16 anos, que vão participar do processo eleitoral futuramente, né? O que eles podem esperar e contar dessa Casa de Leis, né? Que pode dar voz para eles e ser um instrumento de compartilhar a ideia deles, né? E fazer com que o município ganhe mais com isso. Com certeza. Eu acho assim, o nosso compromisso com a cidadania é algo muito importante. E eu acho que ao longo desses últimos anos, a escola, me permitam, falhou no ensino
da dignidade da cidadania para os alunos. Eu fiz um projeto que chama Saber Direito. Esse projeto, ele provoca que seja feito dentro das escolas o conhecimento ao cidadão, ao pequeno aluno, quais são os direitos dele como cidadão. Eu provoco a escola a ensinar aos alunos que eles são cidadãos e quais são os direitos e quais são os compromissos que ele tem que ter com o município, com o governo e com a União, né, com a federação. E como ele pode compreender todos os níveis de poderes, como ele pode compreender o andamento das leis e poder se colocar como um cidadão com direitos. Entende? Porque muito se fala, você tem obrigação de pagar imposto, você tem obrigação de serviço militar, você tem obrigação disso. Mas quais são os meus direitos? O cidadão com direito. Por exemplo, os que vão fazer 16 anos, eles podem tirar o título de eleitor e votar. E eu entendo que havia, ou há ainda, um desencanto a respeito da política. Porque a política era um lugar onde as pessoas não gostariam de se envolver. Por quê? Por causa dos escândalos de corrupção. Então, eu provoco a quem está me escutando que venha fazer a diferença na política. Eu falo e repito que não há mais espaço para esse tipo de política que teve antigamente. As casas de lei, elas precisam se enriquecer de gente bem intencionada, de gente honesta, que tenha realmente intenção de fazer a diferença na cidade, diferença no estado e diferença na federação, né? As pessoas hoje estão mais conscientes, estão mais informadas, então é importante que a gente sinta no ombro o peso de que, olha, o município podia ser melhor se eu me envolvesse nisso. Se eu fosse, por exemplo, um líder comunitário. Porque muito se fala a respeito, por exemplo, de um vereador. É legal ser vereador, mas embaixo de mim existem N carreiras importantíssimas na política. Um líder comunitário, uma pessoa que funciona nos comitês da cidade. Por exemplo, cada subprefeitura tem uma comissão de saúde, tem uma comissão de educação, e as pessoas nem querem fazer parte disso. E é importantíssimo, porque dentro dessa comissão que vai decidir, por exemplo, o que a escola daquele bairro vai ensinar. Então, se você não se envolve, você não tem como também depois cobrar, porque você não se envolveu, você não quer se envolver, né? Existem, por exemplo, os conselheiros tutelares, que são aquelas pessoas que ajudam as famílias com vulnerabilidade social, né? Então, é importante que se entendam todas as pontas desse funcionar dentro do município. E assim também tem o Estado. O Estado também tem as suas pontas que também ajudam as organizações sociais. Por exemplo, eu defendo muito e repito a fala do Bruno Covas, que diz que a assistência social na cidade ela é feita pelas entidades religiosas. São as igrejas que fazem assistência social. Porque a igreja é uma porta que não se fecha e que as pessoas vêm e a primeira ponta onde recebe uma família vulnerável é geralmente uma organização religiosa. Então, é importante que o jovem que está querendo entender a política saiba todos esses meandros da política municipal, no caso que é a minha. Outra causa que a senhora demonstrou ser muito próxima e se importar muito é a causa das mulheres. Quando foi eleita como vice-presidente, a senhora até apontou que lutaria pelas causas femininas aqui na Câmara. Eu gostaria de saber que a senhora comentasse um pouco quais são os projetos agora em pauta para garantir a segurança das mulheres em São Paulo. Então, existe um projeto muito bonito a respeito da Maria da Penha, a Delegacia da Mulher,
existem vários projetos feitos a muitas mãos, tá? Porque um projeto ele pode nascer só, se você quiser matar um projeto, é nascer sozinho. Então, ele tem que nascer da Defensoria Pública, ele tem que nascer da Promotoria Pública e também da Câmara Municipal, junto com a Segurança Pública. Amarrado dessa maneira, a gente consegue fazer ele funcionar, né? Então, existe, por exemplo, um projeto muito bonito da GCM, da Guarda Municipal, que acolhe mulheres vítimas de violência. Existe a Casa da Mulher Brasileira, que acolhe mulheres vítimas de violência. E eu acho que mais do que tudo, se você quer prevenir, é discutir o problema. Então, há de se provocar discussão do problema da violência, do feminicídio e do abuso, tanto físico quanto abuso moral, que é uma das coisas que afeta muito as mulheres. É o abuso moral, não é só apanhar, é também ela ser execrada moralmente dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. Então, a política feminina, outra coisa que eu gosto muito, por exemplo, o ano passado eu participei de um congresso dentro de uma das faculdades de medicina aqui de São Paulo, onde estavam as agentes de saúde. Por que eu gosto de fazer isso? Gosto porque a gente dá escuta para essas agentes de saúde. Quando a gente sai de lá, a gente sai com ideias de implementação de políticas públicas para a prevenção da saúde da mulher, por exemplo, para a prevenção de violência contra o feminicídio. E por que eu disse saúde da mulher? Há um grande número de mulheres que são mães e pais, né? Então elas gerem sozinha o lar. Elas trabalham, elas criam os filhos, elas pagam as contas. E aí o acúmulo de função para essa mulher, por exemplo, traz para ela um prejuízo físico e emocional, né? Por exemplo, se eu perguntasse para você, que é uma menina, qual é o mal que mais assola as mulheres de São Paulo? Você saberia me dizer? O que mais atinge as mulheres em São Paulo, o mal pior, é a obesidade. A obesidade, o segundo mal, é causado pela primeira, que é a diabetes. Então, quando a gente fala assim, qual é a pior causa de doença na saúde feminina? Todo mundo fala câncer de mama, câncer de colo de útero. Não é. É a obesidade. E a obesidade causa a diabetes. E a diabetes, então, desencadeia. Por quê? Porque há o acúmulo de funções da mulher. Ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela trabalha em casa. Esse acúmulo traz para ela um prejuízo físico, emocional. Por exemplo, as mulheres consomem mais álcool agora, elas fumam mais e morrem mais do coração do que os homens. É, com certeza, um acúmulo de função. E essa casa aqui, ela tem a obrigação de criar políticas públicas para aliviar isso. Então, por isso que é importante, quando a gente mergulha na política pública para as mulheres, a gente tem que saber. Tem gente que fala assim, não, homens e mulheres igual. Eu não defendo isso. Eu acho que nós somos diferentes em tudo, nunca menosprezando um ou outro. Todos eles têm a sua função dentro da sociedade. E há de se cuidar do corpo da mulher, assim como tem que se cuidar do corpo do homem. Então, por exemplo, o mês do câncer de mama, onde a gente estimula as mulheres a fazer o toque, né, o toque que salva, fazer exame de toque, fazer exame de mama e buscar ajuda. Então, é importante. A política para as mulheres, ela é riquíssima, ela é infindável mesmo. Foi instaurada pela Câmara Municipal de São Paulo a Comissão Parlamentar de Inquérito da Prevent Senior. E queríamos saber da senhora o que poderia ser comentado sobre o andamento dessa CPI e quais os resultados são buscados por ela. Então, eu não vou conseguir falar muito a respeito dela, porque eu não faço parte dela. E quando é CPI, todas as informações elas são
fechadas dentro dela, então não escapa muita informação. Eu acho que essa CPI ela vai muito do que é a função do vereador dentro da cidade. A função do vereador é o quê? É estar checando, observando, para que nada seja feito além do que alguém extrapole. Então, a CPI da Prevent Senior é exatamente isso. É para ver se realmente os munícipes foram bem atendidos, se eles... Agora, existe um contraponto muito grande dentro da própria CPI, que é, ninguém conhecia a pandemia. Ninguém sabia como ela ia se desenvolver. Então, não dá para a gente discutir algo que não se conhecia. Hoje vamos usar máscaras, vamos usar álcool em gel, mas não tinha máscara. Não existia o consumo suficiente de máscara, né? Então tinha que produzir máscara. Para produzir máscara tinha que todo mundo ficar em casa para produzir máscara. Depois que tivesse demanda de máscara suficiente, então o povo podia usar máscara e sair um pouco mais de casa. Álcool gel, era aquela loucura. Não tinha álcool gel nem para vender nas farmácias. Então, depois, tem o tratamento preventivo. Não, o tratamento preventivo não serve. Usa luva, não usa luva. Então, no começo da pandemia, essas informações desencontradas, elas surgiram com muita ansiedade. E as pessoas foram testando. Não, vamos fazer isso, vamos fazer o kit Covid, vamos fazer... Então, acho que muitas das coisas que foram feitas com o intuito de auxiliar a população, nunca com o intuito ruim, sempre com o intuito bom, de salvar vidas. E principalmente a Prefeitura e a Câmara teve muito cuidado com isso, até na montagem dos hospitais de campanha, né? Então nós também tivemos uma ação da Prefeitura também. Eu acho que o que busca a CPI é realmente fiscalizar se tudo o que podia ter sido feito foi feito. E qual foi o destino dos recursos que foram utilizados. Acho que é importante que a Câmara e que os vereadores fiscalizem tudo. Ainda que chegue no fim da CPI e diga assim, olha, realmente eles tentaram tudo e fizeram um bom uso do recurso. Ou não fizeram bom uso do recurso, podiam ter feito mais, né? Aqui teve uma outra CPI importante, que foi a CPI dos grandes devedores. Levantou-se os grandes devedores do município, ver quem estava sonegando imposto, né? E quem podia ajudar a trazer mais recursos para a cidade. E a resposta a essa CPI foi muito benéfica para os cofres públicos, né? Porque aí cobrou-se o imposto realmente devido de quem estava sonegando. Então, a CPI geralmente ela busca reparar alguma coisa que pode ou não ter sido feita, né? Então, eu acho que o objetivo principal dessa CPI realmente é procurar se houveram mais acertos do que erros no tratamento da Covid. Obrigado para você que acompanhou essa entrevista do ID Universitário aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Lembrando que você pode assistir às sessões da Câmara ao vivo pelo portal da Câmara, também pelo canal do Legislativo no YouTube e pelo canal 8.3 da TV aberta aqui na cidade de São Paulo, TV digital.